Pernambuco, Carolina Gondim, auditora, formulou ali no chat a seguinte pergunta: quanto tempo durou a etapa de medição do serviço quarteirizado e qual o valor contratado e pago e efetivamente executado, conforme a medição da equipe de auditoria? Antes dessa pergunta, eu vou destacar aqui um comentário do Amaury Perusso, né, que saúda o acréscimo à atividade de auditoria, essa de a gente participar de audiências, né, na avaliação do Amaury, isso supera a conduta tradicional das requisições de informação e sugere que talvez a gente possa fazer um curso com os procuradores da República que atuam em grandes investigações de interesse público. Tem várias, ali no chat, tem várias manifestações parabenizando a apresentação, saudando o trabalho feito. O Diego Gerhardt está ansioso para ler o parecer editorial conclusivo. Enfim, várias saudações pelo resultado do trabalho até o momento. Bom, a equipe poderia responder a colega Carolina? Sim, o Adroaldo pincelou ali no final muito bem, né? Esta medição, e aí entra também muito na nossa cultura de auditoria, sabemos bem como é que é o sistema tribunais de contas, né? Temos ali, não temos uma lei processual nacional e por isso temos uma boa divergência até de cultura organizacional, né, em cada tribunal, mais acentuada do que, digamos assim, aquelas instituições que têm uma estrutura normativa padronizada, né? Bom, pois bem, foi um trabalho demorado que os guris começaram a fazer, inclusive, ali por segundo semestre de 2018, aos pouquinhos, angariando contrato daqui, angariando contrato dali, angariando folha de pagamento dali, nota fiscal daqui, nota fiscal dali. Isso foi indo aos pouquinhos, e isto só foi fechado no dia 19 de dezembro de 2019. Portanto, eu posso assegurar que esta medição, assim, para a sua clareza, claro que ela levou-se em torno de 1 ano e meio, tá? Mas não porque tivesse que levar 1 ano e meio. Ela foi um conjunto de ações de 1 ano e meio de investigações. Agora, de um outro modo, eu posso dizer que é um trabalho que pode ser resumido assim: você chega no ambiente onde o serviço está prestado, né, e faz o que nós chamamos de acompanhamento da execução, né? Por exemplo, um sistema de lixo na coleta urbana, né? Você para as equipes lá que estão trabalhando, então um caminhão, né, pede para conversar com eles ali, conversa com o motorista, conversa com os garis coletores, verifica o trajeto. Então você faz isso desta forma aí. Evidentemente que neste caso nós construímos desta maneira aí. E foi no dia 19 de dezembro de 2019 que nós fizemos as entrevistas, e foi ali que nós obtivemos os dados mais ricos para ter o tamanho desses serviços aí, né? Então foi mais ou menos nesta linha. E acho que dá para a gente complementar também da seguinte forma, né, Leonardo? Nós tínhamos dificuldade de obter os contratos, né? De que modo nós obtemos o contrato? Aí o Adroaldo até pode melhorar o que eu vou dizer, tá? O Adroaldo pegou alguns meses pelo extrato bancário de todos os pagamentos que a entidade havia feito e pelo histórico desses pagamentos ele identificou os contratos. Aí nós requisitávamos. Só assim podemos receber, porque quando nós pedíamos o contrato, o cara não entregava. Então, quando a gente passou a saber quem eram os contratados, parece que deu uma mudada, né? Recebemos os contratos, mas não recebemos todas as informações, né? O que aconteceu? O passo seguinte: mudam as empresas, trocam os CNPJs, né? Se verificou, por exemplo, aí eu acho que eu vou roubar a fala do Adroaldo, né? Mas determinada empresa fazia um serviço de manutenção que no primeiro contrato que nós medimos era R$125 mil. No segundo contrato, espontaneamente, sem nós movermos qualquer instrumento, ele baixou para 40, né?
Então, assim, eles também se modificavam à medida que a gente atuava, né? E nesse intercâmbio ali, nos slides ali, apareceram as 2 ou 3 fases de empresas, né? Eles têm muito, esta organização, ela tem muito essa questão de mudar os CNPJs. Eles compravam CNPJs. Olha, eu quero um CNPJ de uma empresa de 3 anos do ramo de alimentação. A gente tinha objetos, né, elementos indicando isso, né? A 150 quilômetros de Rio Pardo, né? Eles escolhiam até a distância. Então, assim, é um trabalho que não foi fácil também por este motivo, né? A falta de informação, a mudança do modus operandi, né? Até mesmo tem uma negociação nos gestores da organização criminosa aí no meio, né? Então, também isso justifica o tempo que a gente levou, mas que foi o tempo necessário e ideal, né? A gente não poderia ter feito antes, sob o risco de perder, né, a possibilidade de comprovar o fato, né? E tarde demais sobre o risco de causar um grande prejuízo que já estava acontecendo, né, em função da Covid, né? Então, assim, as decisões foram colegiadas, como diz o Leonardo, todos da Força Tarefa participaram, né? A gente sabia dos riscos, né? Porque mexer numa instituição de saúde é um risco, né? Ainda mais num tempo de pandemia, né? Mas, assim, é o tempo que precisou para maturar. E isso, eu acho assim, a força-tarefa ela tem condições, na medida do trabalho conjunto, de ir identificando isso, né? Com a participação de todos, determinar o momento em que, bom, aqui a gente esgotou, é isso, temos todos os elementos, vamos adiante, né? E acho que a minha percepção foi essa, pelo menos. Posso fazer a pergunta? Claro. O João, depois o Amaury, que se inscreveu aqui pelo chat novamente. Não, rapidinho assim, ó. Vocês acham que esse modelo que vocês aplicaram na auditoria desse Hospital de Rio Pardo poderia ser usado em outros hospitais do estado, onde a gente desconfia que existe irregularidade na prestação de contas? Poderia, assim, a equipe, não só a equipe de vocês, não, acompanhando de outros colegas, aplicar o mesmo tipo de trabalho em outros hospitais aqui no interior? João, deixa eu te dizer assim, ó, como virou uma conversa nossa aqui, né? Volto a falar do neurocirurgião, né? Você não leva um paciente para a sala de cirurgia para abrir lá o crânio dele, se você consegue tratar a patologia dele lá com outros instrumentos. Então, eu te digo assim, evidentemente que esse trabalho não foi o primeiro, quer Deus, não será o último nesse modal de força-tarefa aí, né? Mas ele não é um trabalho que se desenha assim como um trabalho de rotina. Até porque, eu te digo a minha impressão trabalhando já, desde aí de Pelotas, trabalhando com hospitais, né? O grande problema dos nossos hospitais hoje, evidentemente, que tem casos dessa natureza ocorrendo e aí cabe ao neurocirurgião competente lá avaliar, né? Isso aí deixemos claro. E por isso precisamos de autonomia também, né? Mas a grande situação, o maior problema dos nossos hospitais aí é o modal de contratualização e de governança que se tem hoje. Nós temos a grande maioria dos nossos hospitais entregues a associações privadas que recebem pouco do Estado para a complexidade dos serviços que tem que prestar. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, por sua vez, não são tão transparentes assim. E isto gera uma realidade, uma caixa preta, que em vários municípios aí acaba o prefeito tendo que requisitar a estrutura hospitalar e os danos para a saúde pública aí são enormes, né? Então, eu fecho assim, eu te digo que casos como esse, né, são de avaliação, precisa saber se tu vai levar o teu paciente a uma cirurgia ou não. Muito bem. Sim, Eduardo. Só complementando, as nossas atividades de auditoria, elas são bastante diferentes, né, às vezes de uma instituição para outra, né, de um município para o outro, né. Então eu lembro que eu tinha assistido a apresentação dos colegas ali de Canoas, né, e eu comecei a fazer o mesmo caminho que eles fizeram ali em Canoas, né? E a partir dali, fiz o caminho deles
e foi necessário cada vez abrir mais, aprofundar mais, buscar outras formas também, né, de comprovar o que a gente estava vendo e não estava conseguindo comprovar. E vale para todo tipo de auditoria, né? Acho que o funcionário, o auditor pode ir meio que avaliando conforme as situações vão se mostrando e se conduzindo o seu caminho, né? Vai por aqui, vai por ali, muda a estratégia, recua, avança, né? Que foi mais ou menos o que nós fizemos lá em Rio Pardo, né? Muito bem. Perfeito, perfeita colocação do Adroaldo aí. Foi nesta linha dinâmica. Amaury? Eu queria registrar, Josué, primeiro a minha alegria de ver executado na prática a defesa daquilo que nós estamos trazendo para os servidores dos tribunais de contas, que é a independência da função de auditoria. Ela se caracteriza exatamente pelo comportamento que os colegas adotaram, ou seja, a autonomia de atuação diante da realidade que se estabelece, capacidade de quem está atuando num grupo de assumir compromissos, né? Porque certamente vocês vivenciaram essa experiência, assim, tá lá no grupo que é multitarefas lá e tal, com presença de outros setores, e dizer, bom, isso a gente pode fazer, essa tarefa pode deixar conosco, assim, assumimos compromisso. Quer dizer, é o auditor na linha de frente, assumindo esse nível de determinação. Então, é exatamente isso, a independência da função de auditoria, e o que a gente vem dizendo é que ela precisa de declarar garantias e prerrogativas escrita, né, nas nossas competências para que nós possamos atuar dessa maneira. Enquanto os colegas falavam, eu fiquei pensando, por exemplo, o que aconteceria com o auditor se alguém aparecesse, um empresário praticante de crimes, sentasse à nossa frente e dissesse, quero ser um delator, né? Estou pronto para delatar todo o esquema. Como é que nós procederíamos nisso, né? Portanto, teríamos um novo cenário, uma nova conduta, né? É claro que, por enquanto, nós estamos tendo a delação de presidente de Tribunal de Contas contando os graus de corrupção praticados por conselheiros, que foi o caso lá do estado do Rio de Janeiro, né? Mas, para encerrar aqui, Josué, primeiro, o grupo está de parabéns pelo trabalho que realizou, pela capacidade de se compromissar com um conjunto de outras instituições, né, para fazer esse trabalho. E eu mencionei a possibilidade da gente fazer um curso, porque eu participei de uma apresentação de alguns procuradores da República que estavam fazendo grandes investigações, inclusive investigações de lavagem de dinheiro. E eu fiquei particularmente impressionado pela capacidade que eles apresentaram de investigar situações de acumulação de bens, de enriquecimento ilícito, de transferência de recursos, sem violar absolutamente nada. Inclusive, em alguns momentos eles atuavam sem necessitar de uma autorização judicial, porque por mecanismos, né, de dados abertos, eles estavam conseguindo construir provas materiais, né? Provas que depois, por isso me chamou a atenção a participação na oitiva de testemunhas, porque a oitiva de testemunhas essencialmente serve para a gente trabalhar a testemunha naquilo que ela não quer declarar, né? É uma ação que tem toda uma característica própria para quem atua como advogado ou atua na área criminal. Não é meu caso. Ainda que seja advogado, nunca atuei na área criminal nesse sentido. Mas já participei de oitivas, né, como advogado e, portanto, tenho trabalho com a experiência vivida nesse campo. Então, acho que nós temos uma novidade importante aí, um comportamento novo. Relevante para mim ouvir que as estruturas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul apoiaram a iniciativa, né? Deram suporte à iniciativa através do setor de estratégia do tribunal, e penso que sim, que nós precisamos avançar nessa direção e construir ações mais profundas. Por fim, me permita, Leonardo, um comentário.
essa história do médico neurologista aí é muito complicado para a nossa cabeça. Melhor a gente encontrar um exemplo que dialogue mais diretamente com o ato de auditoria ou com a iniciativa dos grupos de auditoria na frente de trabalho, né? Bom, era isso. Mas parabéns aí pelo trabalho realizado. Obrigado, Amaury. Não sei se alguém da equipe quer fazer algum comentário, senão eu vou ler o material aqui do chat só para deixar registrado. Quer falar? Até sobre o chat, né? Eu vi que alguns colegas queriam saber onde estavam os relatórios e tal. Primeiro, assim, o material produzido em 2018 e 2019, né? Nós trabalhamos para a Força Tarefa, né? Combinamos com a coordenação de que seria desta forma, né? Para com mais elementos, com mais subsídios, então agora vamos colocar ao tribunal todas as circunstâncias com as devidas responsabilizações, tá? O que fica um legado para o tribunal, né? Nós temos duas questões, as empresas de saúde... Emerson, só bem rapidinho, mas este específico já pode ser colocado aí, difundido para os colegas aí, né? Porque já não interessa mais ao sigilo da investigação. Então, esse já pode ser entregue até para estudo aí e a ilustração da nossa narrativa. Claro. Não, mas só porque assim, alguém vai procurar o número do processo lá de 2018. Não vai achar. Vai achar porque ele foi levado, tá? Então, é nesse sentido. 2018, 2019, se for procurar dentro do processo do tribunal, não vai achar nada, né? Porque agora é o momento da gente colocar tudo com as devidas provas, né? Com todos os elementos, com a responsabilização, né? No segundo, assim, eu quero falar um pouquinho sobre o legado, né? Até hoje, pela manhã, a gente teve uma reunião com o supervisor, com o coordenador, né? E tratamos disso. Então, assim, tem duas questões. As empresas de saúde e aquelas empresas que faziam parte da organização criminosa, né? Que foram forjadas, né? Para obter recursos através das terceirizações de mão de obra, né? Então, assim, a gente também está fazendo uma sugestão de todos esses contratos de terceirização de mão de obra, né? Para supervisões, né? Para que avaliem lá da materialidade, criticidade, né? E a partir disso, né? Os elementos que se constatarem concluem a licitação, né? Entre essas empresas, né? Sobrepreço em planilhas de custo dos funcionários ali alocados sob terceirização em órgãos municipais e estaduais, né? Nós temos elementos outros, né? Que podem subsidiar essa análise, né? Então, isso é um legado que a gente está deixando no tribunal também em função da força-tarefa, né? E a questão das próprias operadoras de saúde, as OS, enfim, né? Então, a minha colocação final era essa, né? Só para dizer que também tem esta outra continuidade do trabalho, né? Muito bem. Aqui no chat teve uma pessoa que integra a auditoria interna lá do município de Santa Cruz do Sul, que agradeceu o convite aí da equipe, se sentiu privilegiado em poder participar. Eu não tenho o nome da pessoa, apenas o e-mail JLM. A Deise Bartik, colega aqui do tribunal, agradece os colegas por dividirem os detalhes do trabalho e se manifesta orgulhosa pelo corpo técnico do tribunal. Diz a Deise: vocês nos motivam a continuar lutando para mostrar à sociedade a razão da nossa existência. Muito bem, Deise. O Robinson, que é coordenador lá do Serviço Regional de Auditoria de Frederico Westphalen, parabeniza pelo trabalho. A Fernanda Lopes, muito orgulho do trabalho de vocês. Esse trabalho em conjunto com outros órgãos deveria ser mais frequente. O Leandro Torres parabeniza os colegas pelo excelente trabalho. Renato Lauriz, da mesma forma, e diz que serve de inspiração para darmos luz cada vez maior aos trabalhos de auditoria que desenvolvemos no Tribunal de Contas. Orgulho mesmo, diz o Renato. Muito bem, pessoal, acho que tarefa cumprida. O CEAP está sempre à disposição da categoria para divulgar as nossas melhores práticas de auditoria, as práticas inovadoras. Ontem, numa reunião virtual também da FENASTC, presidida aqui pelo Amaury, um colega do TCE de São Paulo destacava exatamente as dificuldades de se desenvolver um bom trabalho de auditoria. E eu dizia para ele: olha, no Rio Grande do Sul a gente tem tido algumas experiências de trabalho em conjunto, de forças-tarefas, e citei vocês, né?
e comentei que a forma como o sistema está montado dá a impressão de que é para não funcionar. Ou seja, os auditores dos tribunais de contas têm o conhecimento técnico, os órgãos judiciais têm os meios de coerção e de investigação mais aprofundada que nós não temos. Né? Então, muitas vezes, a gente acha indícios nos nossos trabalhos e encontra limites à atuação em função da ausência de atribuições para o cargo. O SEAP procura, na medida do possível, trabalhar essas questões. As garantias e prerrogativas para o exercício da função são algo que nós vamos discutir ao elaborarmos o plano de carreira. E, bueno, fica aqui o nosso agradecimento à equipe de auditoria por ter participado desse encontro, os Covid-19, e dizer mais uma vez à categoria que o SEAP está sempre disposto e aberto a dar ampla divulgação a esses trabalhos como forma de aprimorarmos e trocarmos experiências entre nós. Vou deixar a palavra final aqui para uma manifestação da equipe, caso desejem, é claro. O João Neutzlin está desejando um abraço a todos, a Nívia agradece igual, da mesma forma, o compartilhamento do conhecimento. Bom, uma palavra final aqui à equipe de auditoria. Colegas, alguém? Pode tocar, Léo. De minha parte, eu quero deixar um grande abraço aí no coração e na mente de todos os colegas. Dizer que a honra certamente é toda nossa de militar diariamente nas angústias de uma vida coletiva cheia de agruras, né? Mas somos servidores públicos, né? E num momento como esse de reflexões e de uma humanidade inteira, eu acho que, eu não tenho a dúvida nenhuma, de que nós estamos numa instituição onde o espírito coletivo criado por todos nós, é o que eu tenho visto, tem muito, mas tem muito mesmo a dar. Muito. Eu deixo aqui, então, o meu abraço no coração e na mente de todos aí e desejo saúde, realizações e muito trabalho pela frente aí. Não, era isso também, um abraço para todos, né? E foi um prazer poder compartilhar com os colegas aí o trabalho, né? Da mesma forma, eu reitero o agradecimento ao Josué, né, em nome do SEAP, aí, né, pelo espaço, pela oportunidade, e também um abraço a todos, desejo muita saúde, que a gente vai passar disso e vai poder fazer um encontro presencial, né, para olho no olho, né, aquela questão do abraço e tal, de poder conversar mais de perto, tá bom? Um abraço a todos. Bom, meus agradecimentos vão além ao SEAP, né, pela oportunidade. Eu queria agradecer em especial a esse time fantástico que me acolheu, né, nessa reta final, o Adroaldo, o Emerson e ao Leozinho, né, que fizeram um trabalho brilhante ao longo dos últimos 2 anos. Agradecer também ao Leonardo, né, nosso coordenador aqui do serviço até o final do ano passado, que soube conduzir muito bem esse processo. Eu acho que também foi um maestro, assim, né, deu plenas condições aos colegas para realizarem esse trabalho, né, e eu acabei integrando só agora, na fase final, né, eu brinco com eles que eles sabiam que iam precisar de muita gente para carregar aquele monte de malote, né, daí me chamaram, então, mas teremos muito trabalho pela frente, né, e se Deus quiser, logo em breve nos veremos aí, como disse o Eberson, né, teremos os abraços aí, retribuir esse carinho todo e estamos à disposição aí. Obrigado, José. Obrigado, equipe de auditoria. Não sei se o Leonardo e o Mesquita querem dar uma palavra também. Como é que estão? Só, acho que foi muito válido, né, Josué,
que o SEAP tenha aberto esse espaço, a gente ficou um pouco frustrado, a gente, falo nós aqui da regional, porque eu acho que a instituição TCE acabou não dando devida importância em divulgar o trabalho feito, né? Saiu até no Jornal Nacional, mas no portal, uma semana depois, saiu uma nota. Então, acho que a gente está batalhando tanto assim para mostrar o trabalho que a instituição está fazendo, até para justificar a nossa existência, e acho que foi perdida a oportunidade assim, de mostrar efetivamente os resultados. Mas, felizmente, o SEAP abriu esse espaço de discussão, acho que foi muito válido, né? Parabenizo aí pela iniciativa. Queria agradecer o espaço do SEAP, né? Eu acho muito válido que o SEAP traga aí o português, né? O espaço para seus editores trazer um trabalho desta envergadura, né? Então, também parabenizar aí os colegas que participaram, realmente um trabalho excepcional, muito bom, e fazendo jus aí, vamos fazer justiça, né? Realmente a parte inicial desse trabalho foi conduzido aí pelo Leonardo Andriolo e a equipe, né? Que realmente conseguiram trazer todas essas informações, esses dados que agora poderemos aí aproveitar muito bem nos nossos trabalhos aí. Então ainda temos muita coisa para ver ainda dessa Operação Camilo, ainda o resultado ainda será apresentado para nós. Então agradeço novamente a todos e parabenizo aí a equipe. Muito bem, colegas. Obrigado pela presença. Antes de encerrar, quero agradecer aqui novamente a equipe de auditoria, ao Leonardo, ao Mesquita. O Marquinho coloca lá no chat que sejamos cada vez mais protagonistas do nosso trabalho. A Carmen parabeniza todos os colegas. O Sérgio Maia, da mesma forma. O Agemir, grandes colegas, parabéns, que gurizada especial essa, baitas profissionais, abração. A Cláudia parabeniza igualmente, a Nívia concorda com todos eles. Enfim, a Maria da Glória, colega aposentada, que segue nos acompanhando aí, parabéns a todos.